Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E esse vídeo é um vídeo muito importante para você que vai tentar a prova da Prefeitura de Cariacica. E aqui a gente vai fazer uma revisão sobre o conteúdo de raciocínio lógico com questões. Então, se você vai tentar essa prova, fica com a gente até o final. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Igor Albert e aqui no canal da Audit Educação a gente fala muito sobre concursos. Então, já te convido a se inscrever, a estar com a gente aqui e acompanhar o nosso trabalho. E não esquece também de deixar um like nesse vídeo, porque isso nos ajuda muito. Bem, antes de começar, vamos fazer só um parênteses aqui, que é o seguinte. Existem diferentes provas, diferentes níveis de provas ali na Prefeitura de Cariacica. Então, tem provas de ensino médio técnico e tem provas de ensino superior, tá? E o conteúdo tem muita interseção de raciocínio lógico. Então, o que eu fiz nesse vídeo aqui? A gente tem primeiro um bloco de questões, mais ou menos 10 questões, todas da banca do concurso, tá? De raciocínio lógico que cobrem tanto o conteúdo do superior quanto o conteúdo dos outros cargos também. Depois, ainda nesse vídeo, a gente vai ter um bloco de questões que são focados nos conteúdos do ensino superior. Então, aqui, em qualquer cargo, para qualquer cargo que você for tentar, esse vídeo aqui vai te ajudar. Então, fica com a gente até o final, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para as nossas questões que eu separei aqui, porque elas cobrem muito do conteúdo que a gente tem no nosso edital. Bora lá? Então, a nossa banca é a IDESG, né? Todas essas questões deste vídeo aqui são da banca, então isso também já te ajuda a se familiarizar com o estilo de prova deles. Um dispositivo de leitura digital permite que o usuário faça o acompanhamento da sua leitura de diversas formas, contabilizando o número de páginas lidas, apresentando a porcentagem lida com relação ao livro todo ou a um capítulo, entre outros. Seja um livro com 10 capítulos com as seguintes quantidades de páginas. Então aqui a gente tem o capítulo 1 com 15 páginas, o 2 com 19 páginas, o 3 com 21 páginas e por aí vai. Eu trouxe essa tabelinha de novo para esse slide para ficar mais fácil para a gente, tá? Um jovem havia lido os 4 primeiros capítulos e, quando estava em 20% do capítulo seguinte, acabou pulando para 20% do capítulo seguinte a este, por um erro de acesso, terminando este capítulo e lendo o próximo por inteiro. Questiona-se, portanto, quantas páginas desse livro o jovem já leu. E aí vamos lá, primeiro comentar sobre um aspecto da banca IDESG. A banca IDESG, ela apresenta muitas vezes enunciados, pelo menos aqui em raciocínio lógico, enunciados confusos, enunciados que não são muito claros, enunciados que têm a possibilidade de a gente interpretar de várias formas. E isso aqui em raciocínio lógico é um problema, tá? Mas é o estilo deles. Ior é um estilo ruim? É um estilo ruim. Mas a gente tem que se acostumar porque é o que a gente tem visto nas questões até aqui. Então, eu vou te apontar isso em várias questões aqui durante esse vídeo, mas começando por essa. Aqui, por exemplo, quando ele fala, ele estava 20% do capítulo seguinte, que no caso é o capítulo 5, né? Acabou pulando para 20% do capítulo seguinte a este, que aí no caso vai ser o capítulo 6, por um erro de acesso, terminando este capítulo e lendo o próximo. Então veja que ele faz o uso da palavra este várias vezes, o que acaba confundindo quem está lendo, tá? Não fica muito claro o que ele está dizendo. E além disso, tem um problema mais grave aqui. E aqui eu diria até que é um erro dessa questão, tá? Que é o seguinte: quando ele fala 20% do capítulo, quer dizer que ele leu já os 20% ou que ele começou a página que representa 20%? Você vai ver que essa pergunta ela é fundamental para responder essa questão aqui, porque se a gente não souber dessa resposta, e nesse caso a gente não sabe, a gente tem algumas possíveis respostas. Mas tem uma notícia boa também, que a banca IDESG ela não costuma sacanear muito ali nas alternativas. Então não tem alternativas que vão te confundir caso você faça uma interpretação ou outra nesta questão em específico. Em outras questões isso vai aparecer um pouco, né? Mas não é o caso desta aqui. Mas vamos lá então. Ele leu os 4 primeiros capítulos. Então os 4 primeiros capítulos têm 15, 19, 21 e 14 páginas. Então, 15 mais 19 dá 34.
34 mais 21 dá 55. 55 mais 14 dá 69 páginas nos 4 primeiros capítulos. Beleza. E quando ele estava em 20% do capítulo seguinte, 20% de 30 são 6 páginas. Então, capítulo 5, 6 páginas. Só que aí fica a dúvida, será que ele leu as 6 páginas ou ele parou antes desses 20% e leu só 5? A gente vai ver que isso vai dar respostas diferentes. Acabou pulando para 20% do capítulo seguinte. 20% de 20 dá 4, né? Então, no capítulo 6, ele provavelmente começou na página 4. Na página 4, a leitura, e foi até a 20. Ou seja, ele só não leu as 3 primeiras, então ele leu 17 páginas desse capítulo. Terminando este capítulo e lendo o próximo por inteiro. E o capítulo 7 tem 11 páginas. Eu já vou somar esses 11 aqui e vai dar 69 mais 11 dá 79, 70, 80. Isso, 80 páginas. Então, vamos supor que ele já tenha lido 6 páginas do capítulo 5. Então, daria 80 mais 6 mais 17, que dá 103 páginas. Não tem essa opção. Então, na verdade, ele leu 5 páginas do capítulo 5. 80 mais 5 mais 17, que dá 22 mais 80, 102 páginas. E aí sim, agora a gente tem uma alternativa. E veja que mesmo nesse capítulo 6, a gente fica na dúvida se ele começou a leitura a partir da página 4 ou a partir da página 3, não sei, ou da 5, né? Então veja que a referência que ele fez, parou no 20%, tá? Mas ele leu a página que representa os 20%, que no caso é a página 6 ou não? A gente fica na dúvida, a informação não é clara na questão e a gente não tem uma resposta assim a priori, a gente precisa fazer essas tentativas para achar essa resposta. Igor, mas por que você está falando isso? Para você ficar esperto, tá? Na sua prova provavelmente vão aparecer questões também confusas e aí você precisa trabalhar pensando nas alternativas que você tem. Então, é uma característica da banca IDESG, mantenha isso em mente e tome muito cuidado, beleza? Lembrando também, já aproveitando, a gente faz recursos para concursos. Então, depois da prova, se você tiver interesse em fazer algum recurso, a gente pode te ajudar, beleza? Portanto, aqui a alternativa correta é a alternativa D, apesar de todos esses pesares. Questão 2. Observe as assertivas a seguir, as quais apresentam determinadas proposições. Primeira, todos os livros têm autor. Segunda, Vidas Secas é um livro. Terceira, Vidas Secas tem autor. A partir da análise das assertivas quanto à implicação lógica, assinale a alternativa correta. Aqui também é uma questão um pouco problemática, porque ele mistura algumas coisas de verdadeira, de verdade e validade dentro do raciocínio lógico. Validade dentro do raciocínio lógico é quando a gente está analisando se a estrutura de um argumento está correta, se ele está bem formulado, se ele segue as regras da inferência corretamente. Outro ponto é avaliar se as proposições são verdadeiras ou falsas. E isso não é um trabalho da lógica, isso é um trabalho da ciência, tá? E aí, quando ele coloca nas alternativas verdadeiro, válido, ele se confunde um pouco, o examinador se confunde um pouco nesses conceitos. Mas vamos dar uma olhada. Veja o seguinte, se eu considero que 1 e 2 são as premissas, né? O que eu tenho? Todos os livros têm autor e Vidas Secas é um livro. Se Vidas Secas é um livro, então Vidas Secas também tem autor. Então veja que isso aqui é a minha conclusão. Se isso aqui for um argumento e isso aqui for minha conclusão, esse argumento aí está bem formado, porque a partir das minhas premissas eu consigo chegar à minha conclusão. Se eu digo que as minhas premissas são verdadeiras, eu chego à minha conclusão. Ok? Então, no caso, 1 e 2 são verdadeiras e implicam estritamente em 3.
Então, alternativa C. Vidas Secas de fato é um livro, mas poderia não ser, e mesmo assim a estrutura do argumento estaria correta. Então aqui a gente não está muito preocupado, na verdade, com coisas verdadeiras ou falsas, ou isso não importa. O que nos interessa aqui é a validade, e esse argumento aqui está válido. Tá? Então, só tem essa ideia de que muitas vezes eles vão também, a ideia vai se confundir nesses dois conceitos da lógica, e a gente precisa estar atento. Mas só recapitulando, dentro de um argumento você tem premissas e conclusões. A partir das premissas, considerando que as premissas sejam verdadeiras, você tem que chegar na conclusão. Então, se isso acontece, o seu argumento é verdadeiro, é válido. E se não acontece, ele é inválido. Beleza? Então, nesse caso aqui, a alternativa C. Questão 3. Observe a seguinte sequência lógica composta somente de números para analisar as assertivas. São 10, 11, 9, 12 e por aí vai. Vamos pensar então o que essa sequência está fazendo. Vou anotar ela aqui embaixo. 10, 11, 9. Deixa eu pegar aqui. 10, 11, 9, 12, 8, 13, 7, 14. 7, 14. Aqui ele vai falar até dos próximos 3 números da sequência. Então vamos tentar descobri-los. Veja o seguinte, o que está acontecendo aqui é que eu somo 1, depois eu tiro 2, depois eu somo 3, depois eu tiro 4, depois eu somo 5, depois eu tiro 6, depois eu somo 7. Então veja que o que vai acontecer agora vai ser eu tirar 8. 14 menos 8 dá 6. E agora eu vou somar 9, que eu estou sempre aumentando 1, né? 1, 2, 3 e trocando o sinal. Então, se eu subtrair, depois eu vou somar. 6 mais 9 dá 15, depois eu vou tirar 10. 15 menos 10, 5. Então, considerando 10 como o primeiro termo, então esse aqui vai ser o primeiro termo. Somente no 10º termo, o valor será metade do valor do primeiro termo. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. O meu 10º valor é o 15. Ele é a metade do primeiro valor, que é o 10? Não, a metade de 10 é 5, né? Não 15. Então, errado. A soma dos próximos 3 números da sequência, quem são os próximos 3 números da sequência? O 6, 15 e 5. A soma desses, 6 mais 15 dá 21, mais 5 dá 26. É igual a 6 somado ao resultado da soma do segundo e do terceiro termos. Opa, qual que é a soma do segundo e terceiro termos? 11 mais 9 dá 20. 20 mais 6, 26. Perfeito. Então, essas duas coisas, de fato, são iguais. Então, apenas a assertiva 1 está incorreta. A assertiva 2 está plenamente correta. Beleza? Nessas questões de sequência, galera, buscar um padrão mesmo. E a gente treina isso resolvendo muitas questões. Então, a ideia é de você procurar, se for sequência numérica, somas, subtrações, multiplicações, divisões. Cuidado que pode estar trocando o sinal, como é o caso dessa questão. Na primeira a gente soma, depois subtrai, soma, subtrai. Pode ser que de 2 em 2 termos tenha uma lógica, né? Então, a gente tem que estar atento para tudo isso. Em questões de letras, esteja atento a vogais, consoantes, a ordem das letras no alfabeto. Isso às vezes pode te dar algum insight também. Números pares, ímpares, também às vezes tem alguma correlação ali com a sequência. Então, esteja atento a tudo isso, resolva muita questão, porque isso pode te ajudar, ok? Então, a gente ficou com a alternativa A. Questão 4. Ao final de um dia de aula, uma professora foi questionada por sua colega acerca da quantidade de alunos que haviam obtido resultado igual ou acima da média na última avaliação ou não. A professora afirmou que 2/5 dos alunos não tinham conseguido atingir a média. Então, 2/5 não atingiram a média.
Considerando que a professora tem 7 turmas, sendo 4 de 40 alunos, 2 com metade dessa quantidade e uma com o dobro da mesma quantidade, veja que mais uma vez essa questão das referências que ele usa com mesma, esta, fica também um pouco confusa. Quantos alunos dessa professora atingiram ou passaram da média? Veja, então, se 2/5 não passaram, então 3/5 passaram, né? 3/5 passaram. Vamos ver quantos alunos ela tinha. Ela tem 4 turmas de 40 alunos. Isso dá 160 alunos. Depois ela tem 2 com metade dessa quantidade. Então, ela tem 2 turmas com 20 alunos. Então, dá 40. Uma turma com o dobro da mesma quantidade. A mesma quantidade provavelmente é o 40. Então, é o dobro disso, é 80. E aí, o total, então, vai ser 280. Ela tem 280 alunos. Para eu calcular essa fração 3/5 do total, 280, eu multiplico. 280 dividido por 5, vamos fazer aqui no cantinho. 5 vezes 5, 25, sobra 3. 30 por 5 dá 6. Então, deu 56. 56 vezes 3 dá 150 mais 18, 168 alunos foram aprovados dessa professora. Então, a alternativa correta é a alternativa B, de bola. Beleza? Cuidado, porque ali ele primeiro deu uma fração que representa a quantidade de alunos que não passaram e a pergunta foi sobre a quantidade de alunos que passaram. Então, esteja atento. Cuidado, volte sempre na pergunta depois de resolver as operações, porque às vezes as pessoas até acertam todas as operações da questão, mas não voltam na pergunta e erram o gabarito, tá? Então esteja atento, resolva tudo, volte na pergunta e depois só você deve responder a questão. Questão 5. Em uma fila com 80 pessoas, Carlos está na 24ª posição a partir do início. E Pedro está na 18ª posição a partir do final. Entre eles estão Júlia e Fernanda, mas Fernanda é a mais próxima de Pedro do que de Carlos. Se o número de pessoas entre Carlos e Júlia é o mesmo que entre Júlia e Fernanda, e o número de pessoas entre Fernanda e Pedro é 12, quantas pessoas estão entre Carlos e Pedro? Opa! A gente sabe quantas pessoas tem na fila, a gente sabe que Carlos está na 24ª, e a gente sabe que Pedro está na 18ª a partir do fim. Então, a gente nem precisa preocupar com Fernanda, com Júlia, com as outras pessoas. Tá? A gente só precisa dessas duas primeiras informações. Então, Carlos está na 24ª posição. Carlos está aqui na 24ª posição. Ou seja, tem 23 pessoas aqui na frente dele. E Pedro está na posição 18ª a partir do final. Ou seja, tem 17 pessoas aqui atrás dele. Depois dele, né? Ok. A pergunta é quantas pessoas estão entre Carlos e Pedro. Então, essa é a pergunta. Se eu tenho 80 pessoas na fila, tiro Carlos e Pedro, ficam 78. Agora, se eu tenho 23 pessoas aqui na frente de Carlos e tenho 17 depois de Pedro, isso aqui dá um total de 40 pessoas. Então, dessas 78, 40 não estão entre eles. Ou seja, sobram apenas 38 pessoas que estão aqui no meio. Veja, então dos 80 eu tirei Carlos e Pedro, que não me interessam, tirei quem está na frente de Carlos e tirei quem está depois de Pedro. E aí eu cheguei no 38, alternativa C. Esse tipo de questão aqui você tem que ter muito cuidado e fazer com muito rigor o seu pensamento. Por quê? Porque todas as alternativas estão coladas umas nas outras. Então tem 36, 37, 38 e 39. Então se você erra uma unidade, você já perdeu a questão. Então, cuidado, faça seu pensamento de forma muito estruturada e cuidadosa nessas questões que temos os gabaritos, as alternativas muito próximas umas das outras, porque qualquer deslize vai te fazer errar, ok?
Então, a gente fica com a alternativa C nessa aqui. Questão 6. Uma barra de chocolate é composta de 10 quadrados que podem ser divididos formando partes de barras iguais. Uma pessoa come 1/10 dos quadrados, entregando para outra pessoa, e come 1/3 do restante. Do restante, um amigo dessas pessoas come 2/4 do que ainda há na barra. Quantas pessoas ainda poderiam comer ao menos um quadrado de chocolate depois que esse amigo comesse a sua parte? Galera, e aqui é uma questão de fração, né? E eu só chamo sua atenção para o seguinte. A prova da IDESE, em termos técnicos, em termos de operações matemáticas, é bastante tranquila. Tá? O que mais pega, eu diria que é a interpretação dos enunciados, que às vezes não estão muito claros, às vezes tem algum tipo de problema, e aí isso pega um pouco. Mas em questão de cálculos, é até bastante tranquila, não é uma banca muito difícil não, beleza? Então vamos dar uma olhada nessa questão. A gente tem 10 quadrados e uma pessoa come 1/10. Então se eu tenho 10, vamos colocar aqui, primeira pessoa. Ela comeu 1/10 de 10 quadrados, ou seja, ela comeu 1 quadrado. Beleza? Então sobram 9. A segunda pessoa come 1/3 desse restante, ou seja, a segunda pessoa vai comer 1/3 do que sobrou, que eram 9. Então, ela vai comer 3 quadrados. Então, se a gente tinha 9 e ela comeu 3, vão sobrar 6. Outra pessoa vai comer 2/4 do que ainda há na barra. Então, a terceira pessoa vai comer 2/4 do que ainda há, ou seja, de 6. Só que 2/4, na verdade, simplificando, fica meio. Ela vai comer a metade de 6 quadrados, ou seja, ela vai comer 3 quadrados. E aí, se eu tinha 6 e comi 3, sobram 3. A pergunta é: quantas pessoas ainda poderiam comer ao menos um quadrado depois que esse amigo comer sua parte? Se a gente tem 3 quadrados, quantas pessoas poderiam comer pelo menos um quadrado? 3 pessoas, né? Daria uma para cada pessoa, tem 3 quadrados, dá para 3 pessoas. Então, a alternativa B de bola. Veja que as operações são bastante simples se eu conheço o básico de frações, né? A montagem também das operações que eu preciso resolver não tem muita complexidade. O mais difícil, nessa questão até não tem essa dificuldade, mas nas outras questões eu até mostrei para vocês e comentei que a gente tem dificuldades às vezes de interpretar o que eles querem. Mas essa questão aqui mostra que a banca IDESG tem bastante simplicidade nas questões e a gente precisa aproveitar isso lá na prova. Ok? Questão 7. Uma empresa organiza os turnos de trabalho de seus funcionários com base em uma escala rotativa e rigorosa. Um funcionário inicia seu turno às 8h15 e segue a seguinte sequência de atividades. Com base na programação, a que horas o funcionário concluirá as atividades, sabendo que entre cada tarefa tem um intervalo de 20 minutos. Então, entre essa tarefa e essa tarefa, a gente vai ter um intervalo de 20 minutos. Aqui, da segunda tarefa, a gente tem a pausa, então não tem intervalo, né? É só entre tarefas. Então, entre a terceira e a quarta também vai ter 20 minutos de intervalo. Então, vamos lá. Se eu começo 8h15 e a primeira tarefa dura 2 horas e 30 minutos, 8 mais 2 dá 10 horas, eu vou terminar às 10 horas e 45 minutos. Beleza. Depois, então, eu tenho um intervalo. Aqui é a primeira tarefa. Depois eu tenho um intervalo de 20 minutos. Então, isso aqui vai ser 11 horas e 5 minutos. E agora, ele vai fazer a segunda tarefa, que dura 1 hora e 40 minutos. Então, segunda tarefa começa às 11h05
e dura 1h40 minutos. Então, vai até 12h45. Depois, ele vai ter o almoço, que dura 1h15 minutos. Então, o almoço começa 12h45 e dura 1h15. Então, ele vai terminar às 14 horas, o horário do almoço. Às 14 horas, tá? Eu vou continuar aqui nesse mesmo slide, só vou subir para cá, para ficar mais fácil de a gente ter as informações. Então, a terceira tarefa, ele começa logo após o almoço, que é 14 horas, e vai durar 3 horas e 10 minutos. 3 horas e 10 minutos. Então, ele vai até 17 horas e 10 minutos. Depois tem um intervalo de 20 minutos entre as tarefas. 17 e 10 mais 20 dá 17 e 30. E por fim, a última atividade, a quarta tarefa, tem duração de 2 horas e 25 minutos. Então, 17 e 30 mais 2 horas e 25 dá 19 e 55. Então, esse é o horário em que ele vai terminar suas atividades. Alternativa A. Galera, essas questões de horas a gente tem que ter muito cuidado, né? Para lembrar que cada 60 minutos é 1 hora. Então, por exemplo, 45 minutos mais 15 minutos, você tem que lembrar de contar mais 1 hora. Se a questão exigir operações mais complexas, por exemplo, a multiplicação, você precisa multiplicar quantas vezes, por exemplo, tem uma atividade que se repete 5 vezes e ela tem duração de 1h15 minutos. O ideal é de você converter essa quantidade para minutos e depois fazer a multiplicação. E aí você converte tudo para minutos, para depois você voltar para horas. Porque senão você acaba se embananando. Nesse caso aqui, como era só soma dessas horas, né? Era mais tranquilo e a gente não precisou fazer esse tipo de conversão. Mas também esteja atento, porque essas operações com horas, com tempo, costumam dar muito nó nas cabeças das pessoas. Então, cuidado. Beleza? Alternativa A, e vamos para a questão 8. Os conectivos são fundamentais para construir proposições compostas a partir de proposições simples. Eles estabelecem relações entre as proposições e ajudam a formar argumentos lógicos. Por exemplo, analise a afirmação a seguir. Ou o professor prepara a aula com antecedência, ou ele improvisa na hora. Assinale a alternativa que apresenta o conectivo lógico que fora utilizado acima. Opa, o conectivo foi o ou. Esse ou se chama de disjunção exclusiva. Exclusiva. Tá? A gente representa com ou. Tem a disjunção normal, a disjunção inclusiva, que a gente representa só com um ou. Tem a conjunção, que é o e. Tem a condicional, que é o se, então. E tem a bicondicional. Que é se e somente se. Tá? Então, essas são as formas de representar esses conectivos lógicos no português, que é o que a gente geralmente vê nas provas. E aí tem que lembrar também dos símbolos, né? A disjunção exclusiva é o Vzinho com um traço embaixo. A disjunção inclusiva é o V. Lembre-se, ou, aí lembra do U, é o V para cima. Agora a conjunção, que é o E, vai ser o Vzinho para baixo. A condicional vai ser uma seta para a direita e a bicondicional vai ser uma seta que vai e volta. Esses símbolos também são bem importantes de a gente saber, porque muitas vezes só conhecendo os símbolos e as palavras que os representam, a gente já consegue resolver a questão, ok? Então, nesse caso, a gente tem uma disjunção exclusiva, alternativa B. Veja que conjunção esporádica nem existe, negação causal também nem existe. Então, a gente ficaria entre B e C. E, nesse caso, B.
Questão 9. Aqui já aparecem os símbolos desses conectivos. Considere que determinado jovem está realizando uma análise de um texto formado por premissas e conclusões, o qual alterna entre texto propriamente dito e conectivos lógicos através de suas simbolizações. No último parágrafo do texto apareciam os 3 seguintes conectivos. Qual das alternativas apresenta respectivamente o que eles indicam? Opa, a gente acabou de ver, né? Esse aqui é condicional, negação e bicondicional. Condicional, negação e bicondicional, alternativa D. Veja que validação nem existe, negação indicada também nem existe. Então, se você já conhecesse pelo menos os nomes dos conectivos da lógica, você não erraria essa questão aqui muito provavelmente. Portanto, a gente ficaria com a alternativa D. E questão 10, para fechar esse primeiro bloco, abaixo são apresentadas uma premissa e uma conclusão, as quais podem possuir determinada correlação. Se o jovem acordar mais cedo, terá mais tempo antes de ir à escola. Considerando ambas as afirmações acima, assinale a alternativa que melhor avalia a validade da argumentação. Então, se o jovem acordar mais cedo, ele terá mais tempo antes de ir à escola. Essa questão aqui ficou um pouco aberta, tá? E nas alternativas também o examinador vai se confundir mais uma vez em termos de verdade e validade de argumentos. Nesse caso aqui, a gente até consegue concluir, né? Se o jovem acorda mais cedo, ele tem mais tempo antes de ir para a escola, independentemente se ele estuda de manhã, à tarde, à noite, não importa, né? Porque ele vai ter realmente mais tempo. Mas é um argumento meio que, não sei, um pouco vago, eu diria. E aí ele pergunta, esse argumento ele é inválido porque a premissa não é verdadeira? Não, nada a ver, né? Na verdade, quando um argumento é inválido é porque as premissas não permitem chegar à conclusão. Então, válido porque a conclusão é verdadeira, independentemente da premissa. Errado, né? Válido porque a premissa é verdadeira e a conclusão decorre logicamente. Alternativa C. E D, inválido porque a premissa não é suficiente para garantir a conclusão. A gente até poderia ficar um pouco balançado em relação a essa D também. Porque eu estou pressupondo, por exemplo, que o jovem vai à escola, né? Isso não está nas premissas, isso está implícito. Então, tem alguns questionamentos que a gente poderia fazer para a banca em relação a isso, mas eles consideram que a alternativa C é a correta. Mas vamos aproveitar só para revisar um ponto, que é o seguinte: o que é um argumento válido? É um argumento em que, quando todas as premissas são verdadeiras, eu tenho também uma lógica, eu uso de alguma regra de inferência que me permite chegar à conclusão. Então, se todas as premissas são verdadeiras e a minha regra de inferência está correta, eu vou conseguir chegar à conclusão. Agora, por exemplo, se eu falo que o céu é azul e a conclusão é o chão é marrom, veja que essas duas coisas não têm correlação nenhuma, né? E aí eu não consigo partir da premissa e chegar na conclusão. Agora, se eu falo que todos os homens são mortais e chego à conclusão de que Igor é mortal, tá correto, né? Porque Igor é um homem, é um ser humano, e ele também vai entrar naquela regra que eu acabei de definir na premissa, que todos os homens são mortais. Então, considerando que a premissa seja verdadeira, eu chego àquela conclusão de forma natural, tá? Então, na verdade, avaliar se um argumento é válido é avaliar se a estrutura, as regras de inferência ali estão corretas, e aí eu considero também que se todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão ela tem que também ser. Ela tem que decorrer naturalmente, logicamente, daquelas premissas. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente fica com a alternativa C. Agora vamos para aquelas questões que são de assuntos específicos da prova do ensino superior. Então, se você não vai tentar uma prova do ensino superior aí para Cariacica, não precisa de você assistir o restante. Agora, se você está interessado em ver um pouco mais de conteúdo, se você vai tentar a prova do ensino superior, se você quer ver mais questões da banca IDESG, aí continua aqui que a gente vai resolver mais algumas questões. Beleza? Bora lá! Considere que existem 5 diferentes conjuntos formados por números, os quais são P, Q, R, S, T.
Inicialmente foram realizadas uniões desses conjuntos, formando novos. J é a união de P e T, K é a união de Q e S. Nessas uniões, se houver elemento repetido, somente um deles é colocado no conjunto da união. Então, na verdade, a definição que ele fez da operação de união é a definição padrão. Se eu tenho uma operação de união e existem elementos repetidos nos conjuntos, eu não repito esses elementos no conjunto final, no conjunto união, tá? Eu só escrevo uma vez cada elemento. Por fim, foi realizada a interseção entre RJ e K. Nessa interseção, inclui-se o elemento comum quantas vezes existir, considerando todos os conjuntos de origem dessa interseção. E aí, aqui, essa definição de interseção dele é uma outra definição que a gente não usa normalmente. Ele está falando que aí a definição de interseção é: se eu tenho um elemento em comum em todos os conjuntos, eu vou colocá-lo na interseção. Ele está falando que, além de colocar esse elemento na interseção, você vai repetir quantas vezes ele existe. Então, se tem uma vez em cada conjunto, você vai colocar 3 vezes ali esse elemento no conjunto de interseção. Qual das alternativas apresenta a soma dos elementos desse conjunto de interseção? Então, ele quer a interseção entre RJ e K. Vamos primeiro, então, avaliar quem é o J. J é a união de P e T. Então, J é a união de P e T. A união a gente representa com U. E a união a gente copia todos os elementos sem repeti-los. Então, aqui, P tem o 2, 5, 8, 6. E o T tem 6, 1, 8, 2. Então, vai ficar 1, 2, 5, 6 e 8. 5, 6 e 8. Esse é o conjunto união de P e T. Beleza? K é a união de Q e S. Então, K é a união de Q e S. Ele vai ser igual a... Aqui Q é 1, 2, 8, 5. E S é 9, 4, 1, 0. Então, a união vai ser 0, 1, 2, 4, 5, 8 e 9. Veja que eu peguei todos os elementos dos dois conjuntos, né? E coloquei tudo junto sem repetir. Agora ele quer o quê? Ele quer a interseção entre RJ e K. Então ele quer a interseção entre RJ e K. Só que a interseção dele é diferente, então eu vou colocar 2 tracinhos aqui embaixo. Porque lembre-se, a interseção padrão de conjuntos é, se eu tenho um elemento repetido, eu escrevo uma vez só. E na verdade, eu escrevo esse elemento repetido, só os elementos que tem nos todos os conjuntos. Então, se existisse, por exemplo, o número 1 nesses 3 conjuntos e o número 2 nesses 3 conjuntos, os números 1 e 2 seriam um conjunto de interseção desses 3 conjuntos. Mas no caso aqui, ele quer uma interseção diferente. Ele quer que aqueles elementos que estão repetidos nos 3, eu vou escrever 3 vezes, uma vez para cada conjunto. Então, no caso, RJ e K. O R tem 3, 4, 5, 6. O J tem 1, 2, 5, 6 e 8. Veja que o 5 está em comum, né? E o K tem 0, 1, 2, 4, 5, 8 e 9. Aí o 5 também está em comum. Então, na verdade, o único elemento que está na interseção dos 3 é o 5. Veja que o 8, por exemplo, está no J, está no K, mas ele não está no R. Então, ele não está na interseção. O 1, o 2 também estão nesses dois aqui, mas não estão no R. Então, a gente não vai considerá-los. Portanto, o único que está na interseção é o 5. Só que ele quer que escreva 3 vezes. Esse é o conjunto de interseção, da forma como ele definiu. Então, qual das alternativas apresenta a soma dos elementos desse conjunto? 5 mais 5 mais 5 dá 15, alternativa A. Essa questão aqui também está um pouco mal escrita, porque ele não define de forma muito clara o que é essa interseção dele. Ele não diz, por exemplo, que a gente vai pegar só aqueles que aparecem nos 3 conjuntos e escrever 3 vezes. Então, por exemplo, a gente pode ficar na dúvida, se tem um número que aparece em 2 conjuntos, eu vou escrevê-lo 2 vezes ou não?
Então, a gente também poderia questionar a banca nesse sentido e entra no que eu já falei nesse vídeo, que é a banca IDESC, ela tem problemas de clareza dos enunciados e a gente precisa estar preparado para isso, porque na nossa prova provavelmente esse tipo de problema também vai aparecer. Mas atente-se, tente pegar a ideia geral do que o examinador quer, tente várias alternativas, se você não encontrar um gabarito, que provavelmente uma delas vai funcionar. Beleza? Vamos para a segunda questão, questão 12. Em um hospital, 3 enfermeiras conseguem atender 24 pacientes em 8 horas de trabalho. Se o hospital precisar atender 60 pacientes no mesmo período de tempo, quantas enfermeiras serão necessárias? Aqui a gente consegue resolver por regra de 3 composta. Então, eu tenho enfermeiras, tenho pacientes e tenho horas de trabalho. Então, 3 enfermeiras conseguem atender 24 pacientes em 8 horas de trabalho. Se o hospital precisar atender 60 pacientes no mesmo período, ou seja, em 8 horas, quantas enfermeiras serão necessárias? O primeiro passo para a gente resolver uma regra de 3 composta é pegar esta grandeza de interesse, que é a que tem a incógnita. Nesse caso, é o número de enfermeiras. Daí, o que eu faço? Vamos olhar para a grandeza pacientes. Se eu aumento o número de enfermeiras, o número de pacientes que eu consigo atender também vai aumentar. Então, essa é uma grandeza diretamente proporcional ao número de enfermeiras. Se eu aumento o número de enfermeiras, eu vou diminuir o número de horas que eu vou gastar para atender os pacientes, né? Então, é inversamente proporcional, porque quando uma cresce, a outra diminui. E daí, para finalizar, o que eu faço? Eu coloco a grandeza de interesse sozinha aqui atrás do igual. E depois as grandezas que forem diretamente proporcionais, eu escrevo como elas estão. E as que forem inversas, eu vou trocar. O de cima vai para baixo e o de baixo vai para cima. Só que nesse caso, o de cima e o de baixo são iguais, que são 8 por 8. E aí eu vou multiplicando isso. Tá? Aqui 8 por 8 dá 1. E 24 e 60 dá para dividir por 12. E aqui fica 2 e aqui fica 5. Então 3 sobre x é 2 quintos. Vezes 1, que é 2 quintos. Agora eu multiplico o cruzado, fica 3 vezes 5 é igual a 2 vezes x. 3 vezes 5 dá 15, é igual a 2x. Então, x é a metade de 15, que é 7,5. Agora, pense o seguinte, 7,5 o quê? Enfermeiras. Existem 7,5 enfermeiras? Não. Então, para conseguir fazer esse trabalho, eu vou precisar de no mínimo 8, porque 7 não daria conta. Eu preciso de um pouco mais do que 7. Então, com 8, eu tenho certeza que eu daria conta de fazer o que ele me pede. Só que, cuidado, porque quando se trata de número de pessoas, por exemplo, eu não consigo falar 7,5 pessoas, né? Eu tenho que, de fato, arredondar e geralmente eu preciso arredondar para cima. Então, qual o mínimo de enfermeiras que eu preciso para resolver esse processo de atender os pacientes? No mínimo 8 enfermeiras. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Questão 13. Um investidor aplica 5 mil em um fundo de investimento que rende juros simples de 6% ao ano. Então, juros simples eu não preciso me preocupar com o rendimento também gerando juros, né? Qual será o montante total acumulado após 3 anos? Então, em 3 anos, eu vou ter 18% de juros. Então, quanto que é 18% de 5 mil? Eu multiplico por 0,18. 8 vezes 0, 8 vezes 0, 8 vezes 0, 8 vezes 5, 40. 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 5, 5. 0, 0, 0, 0, 9. E duas casas, duas casas. Então, isso aqui dá R$900 a mais. Portanto, no final, ele vai ter 5.900. R$5.900 ao final desse período com esse rendimento. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, de bola. Questão tranquila também. Veja que as questões das DESG, em termos de cálculos, geralmente são bem tranquilas. A gente só tem que tomar cuidado com a interpretação do enunciado mesmo, que é o que geralmente pega.
Beto foi à feira e encontrou sua camisa de futebol por R$ 85 à vista. Optando pelo parcelamento, ele pagou R$ 45 à vista e no próximo mês pagaria o restante, que era de R$ 45. Opa, então vamos lá. Vamos só ler a pergunta primeiro. A porcentagem de juros mensal que ele pagou foi... ele tinha comprado um produto de R$ 85. E no ato da compra ele pagou 45, ou seja, ele ficou devendo 40. Ele ficou devendo 40. Só que no próximo mês ele pagou R$ 45. E aí cuidado com o seguinte, juros a gente calcula sobre o que a gente está devendo ainda. Então eu não vou calcular que ele pagou R$ 5 a mais dentro do universo de 85, que era o total da compra, mas sim sobre o que ele está devendo. E ele está devendo 40. Ou seja, se ele pagou 45 e estava devendo 40, então aqui a gente tem R$ 5 de juros. Então é 5 no total de 40 representa quantos por cento? Essa é a pergunta que eu tenho que responder. Que é os juros que ele pagou em porcentagem. Vou cortar um zero aqui com um zero aqui. E 10 dividido por 4 dá 2,5. E 5 vezes 2,5 dá 10 mais 2,5 dá 12,5%. Então, isso aqui foi a taxa percentual de juros que ele pagou por mês. Alternativa A. Beleza? Então, só esse cuidado que você tem que ter. Os juros eu não calculo sobre o preço original, mas sobre o que eu estou devendo. Então, nesse caso, ele pagou R$ 5 de juros e ele estava devendo 40. Isso representa 12,5%. Beleza? Vamos para a penúltima questão de hoje, questão 15. O secretário-geral das sessões está organizando uma sessão especial e precisa calcular a probabilidade de um evento. Lembrando que probabilidade também é um tópico da nossa prova do ensino superior de raciocínio lógico. Se há 10 vereadores e apenas 3 estão a favor de um projeto, qual é a probabilidade de, ao escolher 2 vereadores aleatoriamente, ambos serem a favor do projeto? Então, veja, eu tenho 3 a favor do projeto no total de 10. Então, a probabilidade de eu escolher o primeiro, que seja a favor, é 3 em 10. E aí, por isso eu vou multiplicar. A probabilidade de eu escolher o segundo, que também seja favorável, é 2 em 9. Por quê? Porque eu já tirei um, então dos 10 vereadores eu só tenho 9. E se eu tirei um que era favorável, só sobraram 2 favoráveis agora. E por que você está multiplicando, Igor? Porque são coisas que tem que acontecer em sequência. São um processo dividido em passos. Primeiro eu escolho um que é favorável e depois eu escolho outro que também é favorável. Então, se é uma sequência de passos que tem que acontecer juntos para chegar ao objetivo da gente, tem que multiplicar. Agora, se fosse a perguntar qual a probabilidade de eu escolher um que seja favorável ou fazer outro tipo de escolha. Então, se fossem coisas alternadas, eu iria somar essas probabilidades e não multiplicar. Beleza? Então, aqui eu vou simplificar esse 3 com 9, aqui vai ficar 3. E esse 2 com 10 aqui vai ficar 5. Então, isso ficou como 1/5 vezes 1/3. Então, isso aqui dá 1/15. Então, a probabilidade de, escolhendo aleatoriamente, ele pegar 2 favoráveis ao projeto é de 1/15. Tá? Alternativa A. E para finalizar, eu separei uma questão que tem os cálculos mais chatinhos desse vídeo, mas que não é uma questão difícil também. A gente só tem que ter um pouco mais de raciocínio e é uma questão de combinatória. Vamos dar uma olhada. 4 caixas numeradas estão dispostas em uma mesa. A caixa 1 possui 2 amarelas e 5 marrons. A 2 possui 4 amarelas e 9 marrons. A 3 possui 2 amarelas e 3 marrons. E a quarta possui 3 amarelas e 7 marrons. Uma caixa é escolhida aleatoriamente e uma bola é retirada dela. Qual é a probabilidade de que a bola sorteada seja amarela? Então vamos lá.
A chance de eu escolher cada caixa, eu estou escolhendo as caixas aleatoriamente. Então, a chance de eu pegar cada caixa é 1/4, né? E aí, depois, a gente vai ter que calcular a probabilidade de tirar a amarela em cada caixa. Então, vamos lá. Na caixa 1, a probabilidade de eu selecionar essa caixa é 1/4. E a probabilidade de eu sortear uma bola amarela de lá é 2 no total de 7. Por quê? Porque eu tenho 2 bolas amarelas e tenho 7 no total. A probabilidade de eu tirar a caixa 1 é 1/4 e a probabilidade de eu tirar uma amarela de lá é 2/7. Beleza? Então, isso aqui vai ficar 2. Aliás, dá pra simplificar aqui, ó. Vai ficar 2 aqui embaixo. Então, vai ficar 1 sobre 14. 1 sobre 14. Agora, na caixa 2. Caixa 2. A caixa 2 também tem probabilidade de 1/4 de ser sorteada. E lá eu tenho 4 amarelas no total de 13 bolas. Então, a probabilidade de eu tirar uma amarela é 4 em 13. Vou simplificar aqui, vai ficar 1 sobre 13. A caixa 3 também tem probabilidade de 1/4 de ser sorteada. E ela tem 2 amarelas no total de 5. Então, 2 no total de 5. Então, vai ficar... Simplifico, fica 2. Vai ficar 1/10. E por fim, a caixa 4 também tem 1/4 de chance de ser sorteada. E ela tem 3 bolas amarelas no total de 10 bolas. Então, isso aqui vai ficar 3 sobre 40. E veja o seguinte, ou eu tiro a amarela da caixa 1, ou da caixa 2, ou da caixa 3, ou da caixa 4. Então, na verdade, eu tenho que somar essas probabilidades que a gente acabou de calcular. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1 sobre 14 mais 1 sobre 13 da caixa 2 mais 1 sobre 10 mais 3 sobre 40 das caixas 3 e 4. Para somar, eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum ali desses denominadores. Vamos lá. Essa questão exige um pouco mais de cálculo. 7, 13 aqui dá por 2 e aqui dá por 2. Dá por 2 de novo, aqui vai ficar 10, 5, 13 e 7. Dá por 2 de novo, porque tem o 10. Vai ficar 5, 5, 13, 7. Agora todos são primos, né? Vamos começar pelo 5 aqui. E aí já matei 2. Agora 7. Sobrou 13 e agora o 13. E aí acabou. Então quem é meu mínimo múltiplo comum? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 7 dá 280. 280 vezes 13. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. 1 vezes 0. 1 vezes 8. 1 vezes 2. 0, 4, 16. Vai 1, 3. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é 3.640. Agora, vamos lá. 3.640 dividido por 14. Eu vou até apagar esses cálculos aqui para liberar espaço. – 3.640 dividido por 14. 2 vezes 14 dá 28, sobra 8. 84 por 14 dá 6. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 1, 6, com 2, 8. Desce o 0, bota o 0 aqui. Então, deu 260. 260 vezes 1 dá 260, né? Agora, 3.640 dividido por 13. Opa, 3.640 dividido por 13 dá 280. Vezes 1,
280. 3.640 dividido por 10 é só cortar o zero, então fica 364. E 3.640 dividido por 40... 8 vezes 4, 32. 9 vezes 4, 36. Então vai dar 9 aqui. Dá 360. Sobra 4. 40 por 40 dá 1. Então deu 91 vezes 3, dá 273. Vamos somar tudo isso. 260 mais 280 mais 364 mais 273. 7. Aqui dá 14, 20, 27 vai 2. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 1.177 dividido por 3.640. Só que ele quer como porcentagem, então vamos calcular essa porcentagem aqui. Pagar um pouco mais para liberar espaço. Essa questão foi mais cálculo, né? E ela teve uns números meio chatos. Mas nem tudo são flores. Aqui não dá para dividir, já coloco zero. 11.000 dividido por 3.000, provavelmente vai dar uns 3, né? 3 vezes 0, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 6, 18 com 1, 19, vai 1. 3 vezes 3, 9 com 1, 10. 0, 7 menos 2, 5. 17 menos 9 dá 8. Aqui dá 0, 1 menos 1, 0. Sobrou 850. Coloca mais um 0, 8.500 por 3.000 dá 2. 2 vezes 0, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. E vamos só ver que já deu aproximadamente 32%. Opa, só tem uma alternativa com 32% e a alternativa D, então nem vou continuar o cálculo. Então veja que essa questão aqui foi um pouco mais elaborada e teve números meio difíceis de operar, mas também não é uma questão muito difícil não. Lembre-se só de dividir essas questões de combinatória em passos e em etapas, porque isso te ajuda a resolver a questão. Tá? Então, se forem etapas que precisam acontecer em sequência, multiplica. Se forem coisas que podem acontecer de forma separada, né, mas para chegar ao mesmo objetivo, como, por exemplo, selecionar bolas amarelas de caixas diferentes, ou seja, ou acontece com a caixa 1 ou com a caixa 2, aí eu vou somar essas probabilidades. Mas, tirando isso, essa complexidadezinha, espera-se que a prova da IDESG não seja uma prova difícil. Cuidado só com a interpretação dos enunciados, esteja muito atento também, porque pode haver possibilidade de recursos. E aí, havendo essa possibilidade, né, nos procure, porque estaremos prontos para te ajudar. No mais, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa um like, isso é muito importante pra gente. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Espero ver você em breve. Até logo e falou!